Oi, vamos continuar então a nossa aula? Essa aula é a continuação daquela aula sobre divisão silábica. A gente, a prof fez aquela aula para a gente não encerrar, mas concluir uma etapa, né? Da gente aprender que as palavrinhas são formadas com sílabas e que as sílabas são formadas com palavras, com letras, né? Então, cada sílaba são formadas por uma, duas, três ou quatro até letrinhas. E as letrinhas formam as palavras formam as frases formam os textos, né? E as histórias que a gente lê. Então, a gente parte do menor até o maior, que é o texto. E aí, hoje, a prof vai fazer uma aula bem rapidinha, que é a divisão silábica e a formação de frases. Que a gente já sabe, muita gente já sabe, mas muita gente ainda está aprendendo, né? Então, a prof trouxe algumas palavras e a gente vai ver a divisão silábica delas e formar algumas frases com elas. Combinado? A primeira palavra que eu trouxe foi a palavra bolo. Olha só, a palavra bolo. E a segunda palavra que eu trouxe é a palavra bom. Olha só, bom. Nós vamos ver que a palavra bolo, quantas vezes eu abro a boca para falar? Bolo, 2 vezes. Então, ela se divide em 2 sílabas. Ó, bolo. Então, ela se divide em 2 sílabas. E bom? Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra bom? Bom, 1 vez. Então, ela é 1 sílaba só. Mas eu trouxe outras palavras também, que nós vamos formar frases. Eu trouxe a palavra ratinho, leão, leão. E eu trouxe a palavra ratinho também. 2 palavras um pouquinho maiores do que aquelas que a gente está vendo, que é a palavra ratinho e leão. Olha só. Ratinho. Agora nós vamos ler a palavra leão e a palavra ratinho. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra leão? Leão. 2 vezes, então eu vou ter 1 e 2 sílabas. Olha só, elas são divididas em 1 e 2 sílabas. Leão. E ratinho? Eu abro ratinho. Então eu abro 3 vezes. 1, 2, 3. Ratinho. E aí eu formo a palavra ratinho. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3 sílabas. E eu tenho as últimas 2 palavras que nós vamos formar uma frase. Eu tenho esta palavra, quero ver quem consegue ler. Eu não vou dizer ela agora. Vamos ver se alguém consegue ler. E eu tenho esta palavra. Olha, 2 palavras. Quem já conseguiu ler? Escola. Legal. Olha só, quantas vezes eu abro a boca para falar? Escola. 3 vezes. Então, eu tenho 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Ó, escola. E aqui eu tenho legal. Quantas vezes eu abro a boca para falar legal? Legal. Eu não falo legal, eu falo legal. 2 vezes. Então, nesse aqui, o L tem som de U. 1, 2. Legal. Legal? Combinado? Agora, nós vamos, com essas palavras, fazer frases. Opa, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Nós descobrimos que elas são divididas por sílabas para formar essas palavras, porque se eu tirar, por exemplo, essa sílaba aqui, não vai ficar palavra nenhuma, né? Vai ficar uma sílaba sozinha, bo. Agora, se eu colocar o L e o O, vai ficar bolo. Então, nós já sabemos que as palavras são formadas com sílabas. Agora, nós vamos ver que as frases são formadas através das palavras.
palavras. Eu vou vir para cá para a gente escrever junto. Olha só. Que frase eu posso escrever com bolo bom? Como que eu posso escrever essa frase? O bolo é bom. Olha só, já formamos uma frase. O bolo é bom. E quando eu acabo uma frase, eu acabei. Eu não vou escrever mais nada nessa frase. O que eu tenho que colocar no final? Ponto final. Muito bem. Agora eu tenho leão e ratinho. O que será que eu escrevo aqui com essa frase? Com essas palavras? A nossa aula de fábulas nos dá uma ideia. O leão e... Opa, aqui aproveitei que botar pequenininho. E o ratinho. Olha só, fizemos mais uma frase. É o título de uma fábula. O leão e o ratinho. E o que eu coloco no final? Ponto final. E agora eu tenho a escola legal. Que frase eu posso escrever? A escola é legal. E eu coloco sempre o ponto final. Certo? Então nós vemos que não é tão difícil assim de nós fazermos frases, mas nós temos que prestar atenção nas palavras principais da frase. Então, por exemplo, se a prof falar, vamos fazer uma frase com brigadeiro. O que nós podemos pensar com uma frase? Quando a mãe diz assim, pense num doce bem gostoso. Qual doce que você gosta? Você responde, eu gosto de brigadeiro. É uma frase. Eu gosto de brigadeiro. Uma frase. Ou então, quando você vai no shopping, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ir nos brinquedos. É outra frase. Então, nós sempre temos que pensar o que nós podemos fazer com aquelas palavras que nos dão. Então, a nossa aula vai ser de formação de frases. A prof vai mandar algumas palavrinhas que nós vamos formar frases através delas, certo? Nunca esquecendo do ponto final e que no início da frase a letra maiúscula sempre. Combinado? Um beijão, Deus abençoe.